Olá, desejo que você esteja bem. Eu já estou há alguns dias para falar sobre um tema que eu acho que vale a pena reforçar, mesmo porque tudo isso está dentro do campo sutil da energia e tudo que está ao nosso entorno é energia, mas direcionando para o que corresponde à importância, ao poder que tem a oração, o reiki, essas sintonizações energéticas, que vai acontecer agora sábado, essa sintonização e ativação dos 12 raios, né? Tudo isso é um campo de energia que já está ao nosso entorno e que nos sustenta. Só que como a gente não vê, como a gente não conhece em profundidade, né? Não estuda, não aprofunda e tudo isso está meio dentro de um campo do ocultismo e que tudo que é oculto, e esse oculto ele está interligado com o aspecto espiritual, e aí quando eu aprofundo, entro nesse aspecto do tema espiritual, dentro das crenças, das experiências que as pessoas têm, elas tendem a se distanciar disso, porque tudo que envolve esse campo de energia que eu não consigo controlar, não consigo ver, nada que é de espiritual eu quero fazer parte. Eu tenho, né? Porque por trás de tudo isso está o medo. E o medo às vezes vem da onde? Das crenças, das experiências que eu tive anteriormente, do que me foi falado desde quando eu era pequenininha, pequenininho. E enfim, isso é uma descoberta realmente individual, né? Então, só dando esse foco um pouco a mais na importância desse trabalho do sábado, agora dia 25, né, das 16 às 18 horas, onde as pessoas, nós vamos trabalhar em grupo pelo Zoom, para receber esse campo de energia direcionado com essas virtudes dos 12 aspectos, dos 12 raios cósmicos, que tudo isso está intrínseco dentro de nós. E que cada um vai reverberar, isso vai trabalhar em cada ser de acordo com a necessidade individual de cada um. Então, nós estamos num processo de purificação, de transmutação muito intenso. Muitas pessoas perdidas porque estão distantes desse mundo espiritual, e na verdade o mundo espiritual é distante de si mesmo, de si mesma. Essa eu acho que é a tradução do campo espiritual mais direta, para que a pessoa entenda o que significa, resumidamente, diretamente, o que significa espiritual. Espiritual é se ligar a você mesmo, a você mesma. E às vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, não dá para ser pelo mental isso. O mental, ele trava muitas possibilidades por conta das crenças, por conta das experiências que eu tive, do conceito que eu tenho, e que a gente não pode fechar um conceito porque a gente vive no mundo das infinitas possibilidades. E aí eu quero entrar num aspecto bastante importante que tem tudo a ver com o processo de sintonização, o quanto que isso me ajuda, o quanto que isso faz diferença na minha vida, qual a importância de eu me dedicar ao sábado, né? Estou falando especificamente, das 16 às 18 para receber um trabalho que eu nem mesmo sei, nem mesmo sei do que corresponde. Então, está dentro desse campo sutil, desse oculto positivo, na verdade, de a gente ir compreendendo através desses processos, como a gente faz na meditação, como a gente faz no reiki, nos grupos de oração, são facilitadores para que a gente, de tempos em tempos, vá compreendendo o que significa tudo isso que está disponível para nós como facilitadores da gente entrar mais rapidamente em concordância com aquilo que a gente é, em essência. Sem estar atrelado a nenhum aspecto religioso, sem estar atrelado a um ser específico, né? Os raios, o reiki, todo esse campo de silêncio, quando a gente se permite entrar em contato através do nosso eu superior, através do nosso coração com esse algo maior, que eu não sei o que é esse algo maior, e eu só vou aprender a saber, né? Vou compreender um pouco mais sobre tudo isso, vivenciando. Então, por isso que a prática do silêncio, a prática da meditação, o estar aberto para receber reiki, o estar aberta para receber essas sintonizações, sem pretensão, mas sabendo diretamente
que isso é para um bem maior, isso é para o meu desenvolvimento, para me ajudar em toda a minha caminhada, a minha trajetória, dentro do que eu estou buscando, principalmente como missão e propósito, tá? Então, eu vou falar agora um pouco sobre algo que me trouxe dentro de algo que eu ouvi e que me preocupou de certa forma, porque esse é o pensamento de muitas pessoas. E que a gente acaba sendo egoísta sem saber, né? E às vezes até está dentro dos pecados, né? Dos 7 pecados capitais, o poder que a gente acha que tem, na verdade temos esse poder, mas não poder sobre o outro, porque quem dirige a nossa vida é o Criador, não só a minha, de todas as pessoas, né? E a dificuldade que todos nós temos é essa entrega, é se entregar um pouco a esse divino, a este campo sutil de Deus, de Mestre Jesus, do que para você faz uma referência, faz uma ponte para você entrar em contato com você mesmo, com você mesma. Então isso é uma trajetória individual e que tem facilitadores para isso, né? Como as terapias, como essas sintonizações, como o trabalho de oração e meditação. E aí eu fiquei bastante preocupada, né, entre aspas, para trazer para um entendimento maior, e eu ouvi assim: eu orei tanto por esta pessoa a vida inteira, né? Porque sempre a nossa vontade é de curar, de ajudar na cura de alguém, de ajudar que a pessoa ela transcenda um processo que ela está, ou seja, que ela se cure, né? Naturalmente esse é o desejo do Criador de todos nós, mas a cura acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então todo esse campo de oração, de reiki, né? Então eu ouvi dessa pessoa assim: eu orei durante tanto tempo para essa pessoa e nada resolveu. Reiki, oração, não serve para nada, né? Isso na hora me chocou e não chocou e eu respondi, né? De volta. Falei, mas não é assim que funciona, né? O campo de oração e de reiki, ou qualquer coisa positiva que a gente emana para o outro, um grupo de oração, alguma coisa, como não está ajudando, né? Ele está ajudando em todo o entorno. Se a pessoa está prestes a fazer a passagem deste plano para o outro, se ela está vivenciando uma situação desafiadora, naturalmente esse campo de energia não naturalmente vai resolver o problema dela, mas vai dar um direcionamento, porque quem dá espaço para a cura e para a resolução de todas as questões e problemas é a pessoa, não é quem está enviando a energia. Então isso tem que ficar muito claro e a gente acaba sendo ingrato, né? De toda a ajuda que a gente recebe do universo, e a gente chega ao ponto de falar, eu não creio nisso, né? Oração e reiki, qualquer coisa não serve para nada. Serve para muita coisa. Como não é palpável para a gente desconhece esse campo de oração e do reiki quando a gente emana, alguém pede reiki para a gente, né? E aí o que você faz com essa energia do reiki? Você ajuda, porque a ideia do campo de oração e do reiki é ajudar no contexto do que a pessoa nos pediu, de auxiliar ela a ter discernimento de qual é o próximo passo, qual é a direção que ela vai dar em direção à cura. Só que aí tem o livre-arbítrio. Se eu estou dividido entre o positivo e o negativo, dentro do que corresponde à dualidade, às leis universais, e vamos colocar a dualidade, os 7 pecados capitais, estou dando esses exemplos porque são coisas opostas, que se a gente está dentro da divindade, dentro das leis que regem o universo, naturalmente, dia após dia, minuto a minuto, a gente vai tendo informações que a gente consegue se conectar e começa a fazer todo um processo, trazer isso para o mental, para uma compreensão e daí seguir para uma ação, um comportamento, dentro dessas leis que regem o universo, que nos regem, né? Se eu vou contrário a isso, eu entro no caminho da dor, do sofrimento. Então o caminho do amor, a gente fala, do amor, vai pelo amor ou pela dor? Pelo amor é quando eu sigo e começo a querer compreender com mais profundidade como é que funciona esse campo das leis universais, das leis que regem o universo, que nos rege, que rege tudo, né?
Por isso que o campo de oração e de meditação, na verdade, para um resumo, é levar cada vez mais o ser humano à compreensão dessas leis universais. Agora, por orgulho, por uma série de questões de crenças limitantes, eu estou fugindo sempre das leis universais e vivendo dentro dessa dualidade que eu não creio nisso, eu não creio naquilo, oração e reiki não serve para nada, é muito sério tudo isso. Então, quando você pede reiki para mim, para qualquer pessoa, né, pede ajuda, primeira coisa, quanto que você está 100% aberto, aberta, para que esse campo de energia que você está pedindo ajuda interfira nas partes mais intrínsecas, mais profundas do que corresponde à cura para aquilo. Quanto que você está preparado, realmente aberto para essa cura, para essa transformação, para se desapegar de determinadas situações, pessoas, né? Desprendido, realmente aberto para que seja feita a vontade do Criador e não a nossa, né? Então a nossa trajetória de vida, ela está relacionada exatamente a esse entendimento básico, que não é a minha vontade. Se a minha vontade não está atrelada ao meu destino, aquilo que está proposto para mim, porque foi o Criador, por isso que os mestres, a criação é que sabe o que é necessário para nós. E se abrir para esse campo de oração e do reiki é justamente se desapegar, se desprender de qualquer preferência. Aí a oração ela vai atuar 100%, o reiki vai atuar 100%, as sintonizações de cura, no caso essa dos 12 raios, o realinhamento cósmico, tudo que a gente faz em prol disto vai funcionar e vai ter uma repercussão com mais profundidade e abrangência, com um retorno praticamente imediato dentro da tua entrega. Então, se você ora, mas não crê em Deus, isso tem a ver com fé. Significa que a tua fé está mais ou menos, ela está escondida. E para a gente reforçar e compreender e saber o que grau, que patamar que está a minha fé, é o quanto que eu me permito me entregar para esse campo de oração, sabendo que é positivo, sabendo que as curas, os milagres podem sim acontecer, só que os milagres dependem de quem recebe esse campo de energia, de quanto que realmente eu confio que o campo de oração e esse campo do reiki, que faz parte de um campo de oração, vai trabalhar em mim. E às vezes, naturalmente, para cada ser humano, dependendo do que precisa ser ordenado na nossa vida, ele tem um tempo, não é instantâneo, né? Então, fazer oração em busca de curar alguém, comportamentos, se a pessoa que você está orando, ela não muda o comportamento dela e a vontade dela é fazer tudo o contrário daquilo que deveria ser o correto, como é que você pode interferir nesse aspecto, no livre-arbítrio da pessoa, se o campo de oração, mesmo a pessoa não estando aberta para isso, já tem uma escolha definida, que eu quero ir para o lado negativo, vamos colocar assim, ao invés de ir para o lado positivo, seria muita pretensão nossa achar, e um orgulho, né, um aspecto de poder sobre o outro, de querer transformar a vida do outro, e isso interferir no livre-arbítrio do outro, né? Então é uma pretensão muito grande nossa de falar, puxa, eu orei tanto por aquela pessoa a vida inteira e nada resolveu. Será que nada resolveu? Né? Quer dizer, cadê a tua fé? Né? Isso traz para mim, e que é muito comum, né? Foi bastante importante eu ter vivenciado essa experiência, o que significa a fé neste momento para nós? O que significa a oração para a gente neste momento? Né? Então, o campo de oração, a oração ela vai fazer efeito 100%, e esse de 0 a 100% vai depender da minha entrega e de quanto que, não eu, né? Porque eu estou emanando uma energia positiva e aquilo vai entrar na vida da pessoa, no mundo da pessoa, de acordo com a abertura dela, né? Por isso que a gente fala de não interferir no livre-arbítrio do outro, né? A quanto que eu posso fazer oração para o outro? Oração sempre, porque é um campo de luz, de energia que você disponibiliza e deixa que se encarregue a hierarquia, os mestres, todo esse campo que compõe essa energia da oração, interfira, haja sobre aquela pessoa e, na verdade, vai agir sobre a pessoa de acordo com a abertura dela. Então,
Se eu peço uma ajuda para alguém, eu tenho que estar aberta a essa ajuda. Se eu estou aberta a essa ajuda pela metade, eu não vou ter a cura, eu não vou ter a resolução daquilo. Por isso que é muito da questão do primeiro raio, que tem a ver com a força, com o poder, com a coragem, mas com a vontade. Que essa vontade que eu tenho de me curar, ela tem que estar alinhada com a vontade do Criador. Por isso que a gente fala que seja feita a vossa vontade e não a minha. Quando eu falo que seja feita a vossa vontade e não a minha, eu tenho que estar 100% desprendido, sem pretensão, sem preferências do que é melhor para mim, porque o Criador sabe o que é melhor para mim. Então, esse campo de energia aí do reiki, quando a gente pede reiki para uma situação, para a nossa vida, estejam abertos para esse campo de cura, porque o Criador, a criação, o universo, quer o bem de todos. Quem atravanca esse bem para todos somos nós, com o nosso mental que se fala, eu não creio nisso, eu não creio naquilo. Então, a força do primeiro raio e a energia do raio azul, que a gente até recebeu, né, um campo de cura através da Liz, do canal da Liz, o azul ele traz esse norte, ele traz essa força, esse poder, essa coragem, essa vontade, tudo está intrínseco dentro de nós. Por isso que a cura não está fora. Eu peço uma ajuda do externo, mas eu tenho que fazer jus a essa ajuda do externo. Glau, faça uma oração para mim. Você pode mandar boas vibrações para mim? Se abra para essas vibrações. O que você quer de fato que ocorra na sua vida? Você está 100% desprendido, desprendida dentro daquilo, para aquele foco que você pediu ajuda. Você está pronto, está pronta para qualquer possibilidade, quer dizer, o que é melhor para você, o que o Criador sabe, porque isso está atrelado com o seu destino. Então, o que eu peço, se eu tenho preferências, se essa preferência não está alinhada com o meu destino, não vai chegar a essa resolução. E aí você pode cair numa situação de falar, eu fiz um pedido a Deus e não fui atendida, não fui atendido. E aí já é mais uma questão de ingratidão, né? Porque não é a sua vontade. Eu tenho preferências, eu tenho esta preferência, mas se tiver alinhado com o meu destino, se tiver dentro desse campo, tiver conectado com o que está previsto para mim, mestre, criação, criador, mestre Jesus, o que a gente quiser, fonte criadora, que seja feita a vossa vontade e não a minha, que chegue até mim dentro disso, que eu até coloquei uma preferência, que se isso tiver ao meu alcance, né, que pode ser isso e muito mais. Então, dentro do que você pediu também, se você fecha um conceito, você poderia receber muito mais do que aquilo que você está pedindo. Então, quer dizer, é pedir e soltar, né? Como me curar de determinada questão, né? Como me curar, né, em todos esses aspectos. Agora, se eu não me abrir para essa cura, porque... Peraí que eu fiz uma coisinha aqui. Se eu não me abrir para essa cura, eu começo a colocar impedimentos para que essa energia, esse fluxo de energia corra livremente para que a cura aconteça. Então, a nossa cura ela está relacionada a infinitas possibilidades. Então, se eu já reconheço dessa possibilidade, das infinitas possibilidades, o que me resta é simplesmente me abrir para aquilo. Agora, de 0 a 100%, quando você pede uma ajuda, quando você faz, aí vem a questão do amor abnegado, é de você fazer uma entrega dentro de que vocês pensam, né? A única forma de ajudar, às vezes, um ser humano é fazendo oração, é emitindo, emanando um campo de luz e amor, e se permitindo, né, permitindo que o universo, que essa equipe que está ao nosso dispor, trabalhe em função disso, dentro da possibilidade da pessoa, para que eu não interfira no livre-arbítrio e não seja uma pessoa que é isso que eu quero para a pessoa e ponto, acabou. Enquanto eu não curar essa pessoa, eu não me dou como satisfeito. E aí é um engodo bastante importante, porque nós não curamos ninguém, a gente tem potenciais de cura. O que eu posso emanar para o outro é uma vibração de cura, mas se o outro não estiver aberto para isso, ou se a questão é para mim mesma, se eu não estiver aberta para isso, essa cura não se estabelece 100%. Então, quanto mais eu me abro para esse campo de oração, praticando, porque aí eu vou reconhecendo, não tem outra forma de reconhecer isso se eu não vivo isso, né?
Então, manda ajuda para mim, tá? O que você vai fazer com essa ajuda através de um canal que foi direcionado para você? Esse é um impulso de energia para te direcionar no desafio que você tá vivenciando, para falar, puxa, eu estou recebendo um campo de energia da Glaucia em função dessa ajuda que eu pedi para ela. Eu tenho que, no mínimo, me colocar em silêncio e meditação e me abrir para que eu consiga, dentro desse campo de energia que chegou através da oração, que chegou através do Reiki, esse fluxo de energia que eu possa compreender, e aí eu entro em contato através do meu coração com a fonte. Puxa, como posso melhor usar essa ajuda que me veio através da Glaucia, através desse campo de oração, das lives que a gente faz relacionadas a isso, para que eu tenha o discernimento de compreender esses sinais que vêm do cosmos, para que eu possa ter um direcionamento. Então, eu deixo aqui esse assunto para que você pense para você, né? Esquece agora os nossos irmãos, né? Mas é porque isso tá dentro da gente, o quanto de fé a gente tem, o quanto que a gente está entregue realmente e está a fim de mudar as coisas, os desafios, as coisas mais difíceis, que tem a ver com desprendimento, com desapego, com esse soltar. O quanto que a gente está pronto para soltar as situações dentro de todos os desafios que nos chegam e fala, bom, isso está chegando porque primeiro através disso tem um aprendizado em relação a isso, né? Está relacionado a isso, para eu já subir mais um degrau. Então todos os desafios são os potenciais para que a gente suba em energia num degrau mais alto. E se eu estou aberto e falar, pai, o que eu devo, faço tudo o que eu devo fazer dentro do que me apareceu. E de repente eu não sei mais por onde seguir em relação a isso. Aí é que entra o campo de oração, entra o campo de Reiki para, pai, seja feita a vossa vontade e não a minha, o que está previsto para isso. Eu me entrego essa questão, esse desafio, este meu mal-estar que seja nas suas mãos, na tua luz, e me abro, solto para que me tragas a resposta em relação a isso. Então, isso é o campo de oração, é isso que cria a oração e o Reiki. Então, é impossível não ter um aspecto positivo, uma resposta positiva. A resposta positiva não vem porque a gente bloqueia com as nossas crenças de que isso não funciona, aquilo não funciona, eu peço sempre para Deus, eu faço oração e nada acontece. O quanto que você está disposto, disposta a mudar realmente o cenário da tua vida. Se está com medo, é o que às vezes eu brinco, tem que ir com medo mesmo, o medo faz parte, o medo é um excelente antídoto para a gente, um material que fala, nossa, o que tem desse medo para eu aproveitar e superar esse medo? E aí o superar esse medo é aprender a se entregar para essa energia da oração, do Reiki, né, do que está relacionado, porque é uma energia neutra, ela é composta da energia do feminino e do masculino, e que vai atuar em cada um de nós de acordo à necessidade, desde que eu me abra para isso. Quanto mais eu me abro, mais rápido a resolução das nossas questões elas vêm. Pensem nisso com carinho, né? Sem cobranças, mas de suma importância para que a gente dê grandes passos, saltos quânticos em relação a esse especial momento que a gente está vivendo, bastante acelerado e bastante questões nossas que estão vindo do passado, para quê? Para que seja ressignificado. Então é isso, meditem sobre isso e logo mais eu devo colocar mais alguma coisa em relação a esse assunto. Um beijo no coração de cada um ótimo dia e até breve.